Boa tarde. Estamos iniciando o Uniesportes desta terça-feira, dia 12 de junho, numa manhã e tarde gostosa, bom sol e, logicamente, que hoje é o dia do esporte amador e nós vamos conversar com o João Carlos Anacleto a respeito da terceira idade, da Liga da Agência de Esportes, enfim, de vários assuntos nesse programa de hoje. E este primeiro bloco tem apoio da Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, na rua Estefânio José Vanoli, no bairro São Vicente. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo esteve reunido para julgar o fato da Chapecoense com o Cruzeiro na última partida, na partida de volta da Copa do Brasil. E todo mundo sabe, lembra, que deu aquele quiprocó tremendo, todo mundo entrou em campo, todo mundo discutiu, os dois treinadores também entraram, uns para defender, outros para xingar, enfim, foi uma briga tremenda. A Chapecoense saiu barato. Aí a explicação do STJD para absolver a Chapecoense é que a Chapecoense imediatamente detectou o autor daquele arremesso que atingiu o quarto árbitro. E por esta atitude da Chapecoense, o tribunal achou por bem absolver a Chapecoense. Olha só a bucha que a Chapecoense ia ter. A penalidade era de 1 a 10 jogos de perda de mando de campo, mais R$100 mil de multa, caso a Chapecoense fosse condenada. Isso é bom, eu estou só fazendo essa colocação, para que o torcedor de futebol, quando vai ao estádio, ele tem que ter um pouco mais de controle, porque quem vai tomar a penalidade é o clube. E já pensou a Chapecoense agora, perdendo o mando de 10 jogos, tomando uma multa de R$100 mil? Então é um complicador. Os treinadores, o Wagner Mancini e o Mano Menezes, também foram absolvidos. O zagueiro da Chapecoense pegou uma penalidade de um jogo, o outro pegou 2 jogos, que é o que mais aprontou. O Maringá também pegou uma punição grande, mas o que eu só estou colocando aqui nesse início do programa é que o torcedor é responsável por esse ato e que coloca sempre em xeque o seu próprio clube. Então, ficaria a Chapecoense privada de jogar na sua casa, teria esses problemas todos e aí por diante. E nós também tivemos aí a situação lá na capital do estado. Hoje eu estava acompanhando o noticiário e o Figueirense, que tinha tido 2 vitórias, depois teve 3 derrotas, e a situação lá no Figueirense está meio complicada. Complicada porque o Marquinhos, que é um zagueiro ídolo da equipe do Figueirense, ele não está batendo bem com o treinador, o Márcio Goiano. Isso palavras do próprio jogador. O Márcio não conversa com ele não conversa com o Márcio, e enfim, os dois estão numa briga, e que não é bom para o Figueirense, não é bom para o jogador e também não é bom para o treinador. O Love também andou dando uma declaração, o presidente não gostou, porque se falou aí em atraso de pagamento, o presidente confirmou que o Figueirense está com problema financeiro, problema de pagamento, mas que está resolvendo a situação. E a gente sabe que time de futebol é raro o time que honra lá no dia 5, dia 10, honra os seus pagamentos. É muito raro. Então ele faz o escalonamento, vai pagando, vai acertando, e aí o Figueirense está indo para um jogo importante, que é o Clássico de Santa Catarina, na Série B, que é o jogo de hoje à noite, entre o Criciúma e a equipe do Figueirense. O Figueirense precisa do resultado, o Criciúma precisa do resultado. Então, é um clima que não é dos melhores para a equipe do Figueirense. Não sei se o Criciúma vai levar vantagem com esse clima pesado lá no Orlando Scarpelli, ou se esse clima vai dar uma fervida na equipe do Figueirense. Portanto, são 2 times de Santa Catarina que não estão bem no início desse campeonato e que tem um duelo hoje à noite. E por último, antes de entrarmos na tabela, o Marcílio Dias anuncia mais um jogador.
é o volante Paraná, 29 anos, ele veio do Sampaio Correia, já está sendo integrado ao grupo de jogadores do Marcílio Dias, e estão aí agora aguardando o resto, os outros jogadores que vão chegar para compor o elenco que vai iniciar em julho o Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. Mas o assunto do Marcílio Dias já foi prometido ontem, o Jânio Flávio de Oliveira vai estar comigo aqui amanhã, e ele então vai ter todas essas notícias, todos esses assuntos relacionados ao Clube Náutico Marcílio Dias. Nós vamos à tabela e logo em seguida nós vamos conversar aqui com o Anacleto a respeito do esporte amador. Vamos ver a tabela? O Campeonato Brasileiro da Série B, na sua 7ª rodada, hoje, terça-feira, Náutico e Paraná, Guarani e Paysandu, Londrina e Oeste, Figueirense, num clima quente, caloroso, vai enfrentar a equipe do Cristiano Orlando Scarpelli, Goiás e Boa Esporte, Juventude e ABC, o CRB vai enfrentar a equipe do Vila Nova. Também, nas 21h30, teremos Ceará e Santa Cruz, Atlético Mineiro e Internacional e Luverdense contra o Brasil de Pelotas. Essa é, então, a rodada da Série B do campeonato, uma rodada completa, a rodada desta terça-feira. Anacleto, boa tarde. Tivemos aí uma competição do nosso grupo da terceira idade na cidade de Navegantes. Como é que foi a participação do município de Itajaí? Boa tarde, Anacleto. Boa tarde, Eládio. Boa tarde, nosso amigo Zélio, que se recupere lá. O Zélio está meio... Daqui a pouquinho ele está aí. Eládio, antes de falar no esporte amador, até quero anunciar, já que você está falando do Marcílio Dias, sábado agora vai ser os jogos das semifinais do campeonato estadual, sub-17. O Marcílio Dias... Porque o sub-15 o Marcílio não classificou, empatou lá em Tubarão, perdeu a classificação e o sub-17... E o sub-17 joga contra o Guarani de Palhoça, aqui em Itajaí, jogo de ida e volta. Ida e volta. E no próximo jogo lá, né? Então, até eu estava sabendo do Marcílio Dias, ele perdeu 2 jogadores importantes da categoria de base para os primeiros jogos, né? Que foram suspensos, cumpriu 2 jogos. Mas tem o menino lá, o centroavante, esse está liberado para jogar. Esse menino do centroavante já está treinando até no profissional do Marcílio Dias, né? Então, essa a base do Marcílio Dias. Então, vamos torcer, né, Ládio, para que dê certo, para que essa base do Marcílio Dias, né? O Mauro Pereira, ele esteve aqui no domingo, ele está muito contente com o desempenho do trabalho que está sendo feito na base. Ele falou isso, palavras dele aqui, que inclusive os pais dos atletas estão integrados, fizeram inclusive uma feijoada para agrupar o pessoal, para inclusive levantar grana para que se investisse dentro dessa categoria do sub-15 e sub-17. Mais para o sub-15, né? Mais sub-15. Mas eu vi o sub-17 jogar, bastante pais, né, familiares, a gurizada, né? Então, isso aí foi lembrar, né, muito tempos atrás, quando a gente jogava lá, né, você também jogou, que os pais e os irmãos acompanhavam, e agora o Marcílio está voltando isso aí. Eu espero que essa diretoria continue com esse trabalho, né, um bom trabalho. O sub-17 é o seguinte, nós levantamos aqui, tanto eu quanto o Zé, tanto eu quanto o Zé levantamos aqui, uma interrogação a respeito do campeonato da segunda divisão, que é sub-23. Ninguém sabe qual será a reação, qual será a repercussão desta competição do sub-23. Mas, vendo o trabalho que as equipes fazem no sub-17, dá para já começar a pensar de que pode, essa fórmula que foi rejeitada, essa fórmula que foi contestada, inclusive se tivesse algum sindicato de atletas profissionais entrado com ação judicial, eu acredito que eles não deixariam esse limite, porque é um campeonato profissional, não é um campeonato semiprofissional. Quando é um campeonato semiprofissional, você delimita a idade. Quando é profissional, não pode delimitar, dizer que acima de 23 não pode jogar, só pode jogar 5 e assim por diante. Então, vou fazer uma pergunta para ti, você que foi atleta profissional. Em Santa Catarina, nós não temos sindicatos de atletas profissionais de futebol? Tem, mas é fraco. É fraco, né? Tem, mas é fraco. Então eles não têm força. Nós temos o sindicato, nós temos a AGAP. A AGAP é da assistência a garantia ao atleta profissional. A AGAP ela tem base em Florianópolis.
Quem era o último? O Belmonte, eu acho que era o último presidente que eu soube. Era o Belmonte. O que eu me lembro, o presidente era o Ari Prudente, o Lili. Não, mas era Depois mudou? o Belmonte, eu acho que era o último lá em Florianópolis. Era o último ou ainda continua. Só que a AGAP está ali para auxiliar os atletas profissionais. Eu conversei com o Marco Severo um dia e o Marco Severo fez uma colocação. O Marco Severo estava fazendo, não sei se já concluiu, o curso de jornalismo aqui na TV Univale. E ele foi buscar recurso para poder custear a base, ele que foi atleta profissional, e diz que foi um parto para poder conseguir alguma coisa, foi difícil saber do estatuto da entidade, é uma coisa complicadíssima. Esse é o grupo que defende os atletas profissionais. Olha, isso aí, para começar no nosso esporte amador aqui, isso aí tu sabe, ó, lá para o exterior, né? Todos os países lá, os ex-atletas são assim, muito bem cuidados. E aqui no nosso Brasil, o atleta só é lembrado quando ele está no auge, quando ele está por cima, porque eu sei de muita história, como você sabe, muitos ex-jogadores, né, que ninguém também tiveram chance na vida, só colocaram fora. Hoje eles andam jogados, desprezados, tem pessoas que não dão bola para eles, outros colegas de jogos, né? Então eu acho que deveria ter aqui no Brasil também esse negócio para ajudar os ex-atletas profissionais, né? Como você sabe, como eu sei, muitos ex-jogadores que até passaram aqui pelo Marcelis, hoje estão jogados aí, estão fora de Itajaí, que a gente sabe. Então, a gente espera aí que... Mas existe o sindicato do atleta profissional. Só que não... Existe, mas ele é muito forte no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Belo Horizonte, se não me engano, o Piazza era um dos presidentes lá, e esse badalava bastante. Aí fizeram aquela briga toda lá, que eles queriam participação na televisão, depois morreu por ali mesmo, ninguém teve mais notícia a respeito disso. Mas é um sindicato que pouco trabalha em prol dos próprios profissionais da bola. Então vamos falar um pouquinho do nosso handebol adaptado à terceira idade, né? Handebol e vôlei. Então nós tivemos aí na semana que terminou, começamos na quarta-feira e foi até domingo. Aconteceu na cidade de Navegantes a primeira etapa do futebol e handebol adaptado à terceira idade de Itajaí, né? Então nós tivemos a participação das equipes de Itajaí, Brusque, os municípios, né? Itajaí, Brusque. Só um adendozinho. Essa competição é promovida pela FESPORT também? Não. Ou por uma associação? É da associação. A associação promove, né? Para depois preparar as equipes para os jogos abertos, né? Então começa a preparar os regionais. Então esse é uma competição preparatória. Para os... Tem regional também? Tem regional. Tem regional também na terceira idade? Existe regional. Né? Existe nós aqui, existe a parte lá de Joinville, existe a parte do oeste lá, né? Então existe o sul, lá Criciúma, esse negócio. Então aqui a nossa região aqui é Itajaí, Brusque, Jaraguá do Sul, Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú e Navegantes. Então nós que somos 7 municípios que disputam essa competição, né? Tem premiação, tem classificação, tem tudo, né? Então, o nosso voleibol ainda não é o forte. O forte do voleibol... Até me lembrei agora. É lógico que para você manter esse grupo, tem que ter apoio. Tá? E como é que vocês estão de apoio? Tem apoio, vocês têm apoio, lógico, tem apoio da fundação. Sim. E tem outro patrocínio, porque tem custo. Porque o Eladio... O que vocês fazem para sobreviver? Assim, ó, quando nós viajamos, assim, para essas competições, a fundação cede a parte da infraestrutura. Da viagem, as coisas, tudo, né? E oferece um lanche, essas coisas todas, né? Normal. Oferece também o almoço, uma janta quando é necessário, né? Só que a gente fica em alojamento, né? Até agora não aconteceu, mas agora nós vamos para São Paulo, mas São Paulo já não tem nada com a fundação, é a associação. Então, nós temos apoio deles. Então, para nós fazermos arrecadarmos o fundo, nós fizemos rifas, nós pagamos, os próprios atletas, nós pagamos do nosso bolso, agora vamos para São Paulo, né? Estamos fazendo uma rifa e estamos pagando do nosso bolso, né? Para a viagem. Mas sobre alimentação, certamente a fundação também vai nos ajudar, né? Tá, nós vamos ao intervalo e quando nós voltarmos, aí você vai falar a respeito desse patrocínio, o que vocês precisam para reforçar o caixa de vocês para poder fazer competição. Eu já acho belíssima atitude dessas pessoas que já fizeram pelo esporte e agora estão continuando no esporte. A terceira idade realmente me fascina muito e por isso nós vamos tentar aí dar uma força para a terceira idade. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado,
uma grande variedade de carnes e saladas e é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Quando terminou o primeiro bloco, o Anacleto estava falando a respeito dos apoios que a terceira idade tem para essas inúmeras competições que eles participam, inclusive ele vai falar da competição que aconteceu na cidade de Navegantes e também tem programado aí uma viagem. Mas, Anacleto, quem quer colaborar com vocês ou vocês estão buscando esses patrocinadores para manter em atividade esse grupo de vocês? Nós estamos buscando patrocinadores, né, Lade? Então já tivemos muitos patrocinadores. Agora, como a crise está meio difícil, bastante difícil. Então nós estamos agora, no dia 29 de junho agora, nós estamos fazendo um bingo, né? R$10 o cartãozinho. Dia 29 agora de junho, às 15 horas, ali na igreja aqui da Vila Operária, né? Então você adquire um cartãozinho por R$10 e ganha 3 cartelas para concorrer, né? Tem bicicleta, tem forno elétrico, tem tudo isso. Então a gente agradece quem deu esse brinde para nós. É só o bingo ou tem lanche? Tem lanche também, tem lanche. Vai ter um pastelzinho, vai ter um cafezinho, vai ter tudo, né? Um refrigerante. Então é um coquetel, um bingo com um coquetel, isso? Não é o coquetel, assim, a gente fez para vender, né, Eladio? Vamos vender. Para arrecadar um fundo, né, Eladio? Arrecadar um fundo. E também, a lei de incentivo do esporte também dá ajuda para nós, né? E agora, então, como eu estou falando, então nós vamos viajar, estamos fazendo uma rifa. Para nós viajar para São Paulo agora, né? Participar de uma competição lá em São Paulo, Mas o transporte é por conta da fundação? Esse transporte é por nossa conta, por conta do nosso grupo. Não tem? Não, esse não tem. Então, a gente alugou um ônibus e nós vamos pagar do nosso... Só para mim entender, essa competição em São Paulo é aquele intercâmbio que já existe há muito tempo anos, entre Itajaí, Osasco, São Paulo, Santana da Parnaíba, né? Tudo isso, então, nós vamos participar, porque a gente já é muitos anos, né, que a gente participa disso. Então, a gente, graças a ele, hoje nós temos uma equipe competente. Elédio, falando agora dos jogos que tive aqui no final de semana, né? Nós, no vôlei... Competição que foi realizada em Navegantes. Navegantes. O vôlei ainda... Quantos municípios, vamos por parte. Quantos municípios e quais municípios participaram desse evento ali na cidade de Navegantes? 7 municípios. Itajaí, Brusque, Itapema, Jaraguá do Sul, Navegantes, Porto Belo e Camboriú. 7 municípios. Né? Então, a equipe do vôlei, a gente sabe que o Brusque já é tradicional, né? Eles treinam muito, são ex-atletas que já jogaram, então, isso aí, essa competição, sempre eles levam, né? Às vezes, Balneário igual a ele, mas Itajaí, na competição, tu vê só, no vôlei, no master masculino, nós nos classificamos. Mas o vôlei é uma modalidade que vocês introduziram agora, né? Vocês estão muito mais experientes no handebol. Isso. O nosso sênior feminino ficou em 4º lugar, né? O nosso biso não classificou. As bisas ficaram em 3º lugar. Então, foi a nossa colocação no vôlei. Agora, se tratando de handebol, o handebol, para ter ideia, nós jogamos, foram 7 medalhas de ouro disputadas, 7 títulos, né? Nós ganhamos 6. 7 categorias? 7 categorias, nós ganhamos 6. Perdemos na categoria que nós pensávamos que nós não íamos perder. Perdemos no Master masculino, fomos 2º colocado. Perdemos para Navegantes. Navegantes também tem um vôlei masculino muito bom, né? Então eles trazem, Navegantes ele importa o pessoal para jogar, eles trazem o pessoal de fora para jogar, né? Nós não, nós é o nosso time mesmo. Então aí no Master masculino, o campeão foi Navegantes, o vice-campeão foi Itajaí. Aí no sênior masculino, Itajaí foi campeão, e no sênior feminino também, nos bisos e nas bisas. Então, isso, handebol. Handebol. Nós ganhamos 6 medalhas de ouro, né? 6, no caso, 6 títulos, né? E agora, então, nós já começamos, acabou domingo. Ontem já treinamos, hoje já treinamos. Então, nós nos preparamos muito. E a nossa intenção agora é ir a São Paulo e trazer esse título lá, que nós já temos uma vez lá, né? O que acontece lá? É um torneio? Torneio. Quantos dias? Nós vamos sair daqui na quinta, voltamos domingo. Então são quinta, sexta, sábado domingo, de competição. 3 dias de competição. 3 dias, e domingo a gente sai de lá. Mas vocês estão com o speak todo? Estamos. Estão com o speak todo para jogar quinta, sexta, sábado? Tu vai lá ver Navegantes, as bisas, jogaram na segunda, na quarta jogaram 2 jogos, na sexta 2 jogos, no sábado 2 jogos, pessoal. 6 jogos. Senhoras de 80, 85 anos, 84 anos. Brusque, senhores de 84 anos, né? Então, os caras acham que o cara com 70 anos é velho. Não é, 70 anos tem que jogar. Pena que até antes era gostoso, porque tu podia jogar. Hoje, assim, por exemplo, assim, né? Eu não joguei, só não joguei pelo masculino.
só não joguei pelo masculino. Mas eu tenho 71 anos agora, dia 24, mas eu tenho preparo físico para jogar, eu tenho preparo, entendeu? Só que eles não permitem, porque tu é professor de física, tu sabe, né? Então eles acham que a nossa idade é perigoso jogar contra cara de 69 anos, de 68. Eu e o Amélio, nós temos condição de jogar, tranquilo. Tá, mas eles proíbem de jogar Proíbe. ou o treinador que não coloca? Não, eles não colocam porque eles têm medo, achar que nós, com 71 anos, agora eu e o Amélio está com 70, 71, nós se machucarmos contra um cara de 68, 67, para nós não faz diferença, porque a gente treina contra essas pessoas, né? Inclusive o Balneário Camboriú, que ganhou de Itajaí, com a mesma equipe ele jogou contra nós. Aí eu pude jogar, porque aí eu jogo nos Masters e nos Biso. Aí eu jogo com os caras de 80 anos, os caras de 75, né? Olha, só uma curiosidade para mim e também para o nosso telespectador. Para os Jogos Abertos da terceira idade, a bote existe? Existe. Natação existe? Natação não existe, mas tá para existir. Porque o handebol e o vôlei foi o primeiro ano que foi colocado, né, agora, né? Então, quantas modalidades tem nos Jogos da Terceira Idade e dos Jogos Abertos? Vai nos entender. Bolão, bocha, handebol, voleibol, canastra, não, vamos pelos individuais, vamos pelos jogos de salão. Vai. Tá. Canastra, dominó, bolão, dança. Depois vamos para o futebol coletivo, o esporte coletivo. Bolão, bocha. Dominó já falei? Não, já falou. Dominó, canastra, o truco. Não, o coletivo é o vôlei, o handebol. Só. Isso, é. O restante é o truco, que é o truco, a canastra, dominó, bolão, bote. E quando o Itajaí se inscreve, ele se inscreve em todas as modalidades? Todas as modalidades. Tu te inscreve em todas as modalidades para participar. Então, do regional. Regional. Então, tu só vai se tu se classificar. Porque para lá, para as finais, só vai os que se classificaram. Por exemplo, eu me classifiquei aqui na canastra. Eu fui para a final. Chegou lá, meu parceiro não foi. Perdi para o WO. Meu parceiro não foi. Então, e ano passado, nós tínhamos sido campeão, eu e ele. Campeão estadual. E nós podíamos ter sido bi. Mas ganhamos aqui na regional, chegou na final, ele não foi. Mas tinha médico nesse dia e não foi, deixou nós na mão. Mas é assim, então é por isso que a gente treina bastante, a gente joga bastante, para se preparar para os jogos, né? Que agora vai ser acho que vai ser em Caçador, os próximos jogos dessa cidade, 11ª edição. Então isso é muito bom. Então é uma maneira assim, de tu, não é tanto pelo jogar, é pela saúde, né? Tudo isso. Inclusive nós, para jogarmos, nós temos que ter atestado médico, nós temos que ter atestado de saúde, nós temos que ter, até foi bom tu falar, eu cheguei lá no sábado, na final, no domingo, eu cheguei lá de manhã cedo, eu começo a minha pressão todo dia, eu tomo remédio contínuo, que eu sou hipertenso. A minha pressão estava 15/10. E o pai da Marcinha, vocês conhecem o Wilson? Que é o presidente lá da Associação de Navegantes. Não, só conheço a Marcinha. E a mãe dele. Então, ele foi medir igual a nossas duas pressões. 15/10. O que aconteceu? Ele jogou uma partida, ele foi parar no hospital. Tiveram que buscar o socorro, tudo isso para levar ele. Ele não voltou mais para a quadra. Ficou no hospital, então foi para casa. E eu joguei a primeira partida, tomei remédio. Quando terminou, que foi medir a minha pressão, estava 12/8. Estava a pressão de guri. De guri. Então, a gente se prepara antes nós entrarmos na Liga e também na Primavera, que você deve ter também assunto dessas duas competições, alguma coisa mais com relação à terceira idade? A terceira idade está tudo bem, graças a Deus, né? Então reforça o convite para o bingo. Isso, para o bingo, dia 29. Quem estiver interessado, né? Nós estamos ali no ginásio Gabriel Colares, toda manhã. Compra com antecipação ou pode comprar lá na hora? Pode comprar na hora também. Nós estamos lá todo dia de manhã cedo, lá, né? Das 8 horas da manhã já estamos lá, 7h30. E então vou falar um pouquinho rápido da Primavera, que nós vamos ter aqui, tivemos esse final de semana, os Jogos da Primavera, a equipe do Nova Geração e o São Primo empataram de 2-2. Mas como ele tinha vantagem, a Nova Geração classificou-se e o Tropical e o Rio do Ouro ficou no 0-0, classificou-se o Tropical. Então nós vamos ter domingo a grande final, São Primos contra o Nova Geração contra o Tropical, né? Só que eu ainda não sei o horário, o local, porque você me falou. E já o Campeonato da Liga de Esportes começa no dia 8/7 agora, dia 9/7 começa. A abertura vai ser... Ficou 9 equipes mesmo? 9 equipes. A abertura vai ser Fiuza Lima, que foi campeão do ano passado, contra Ipiranga. Esse jogo é 10 horas da manhã, abertura, ali no campo de Fiuza Lima, né? E eu achei bem justo a homenagem que a Liga vai prestar para a pessoa, né? Foi uma pessoa que a gente conheceu muito, era muito amigo da gente, e infelizmente, né? Deus já não está mais no nosso convívio, né? É o nosso Almir Jacó Ricobon, o Almir lá de Ipiranga.
Então o troféu vai ser em nome dele, né? O Almir, né? É, o Almir. Popular Almir. 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 Almir Jacó Ricobon. Ele foi muitos anos presidente de Ipiranga. Ele nasceu em Ipiranga e morreu em Ipiranga, né? E morreu também muito cedo. O Almir acho que morreu com 60 e poucos anos, morreu muito cedo. Então vamos aí torcer, né? Para que dê tudo certo esse campeonato. A outra semana que vem a gente vai ter mais coisas sobre a final da primavera e sobre o nosso amador. Tudo bem, Marcelo. Obrigado pela sua participação nessa terça-feira, falando do esporte amador e da terceira idade. E nós estamos encerrando o programa dessa terça-feira e prometendo amanhã estaremos de volta para mais um programa de Unisportes. Até amanhã.